O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, disse que o aumento do fundo de participação dos municípios será discutido em várias reuniões com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O fundo de participação dos municípios foi a principal reivindicação da 17ª edição da Marcha dos Prefeitos, realizada em Brasília. Os prefeitos também fizeram críticas às desonerações do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, promovidas pelo governo federal nos últimos anos, e que tem impacto direto na arrecadação das prefeituras municipais. Para debater o tema, convidamos os deputados Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul, e José Guimarães, do PT do Ceará. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Renato Molling, como é que o senhor vê esse problema aí? Acredito que a Marcha dos Prefeitos, ela tem trazido nos últimos anos várias reivindicações. Eu fui prefeito de 97 a 2004 e, na época, nós já vínhamos também a Brasília sempre pedir mais recursos. E o Fundo de Participação é um dos principais recursos que os municípios recebem e, com as desonerações, ele vem baixando, né? Então, a gente sabe que no município que acontecem as coisas, é ali que acontece a infraestrutura, a saúde, a educação, mesmo que tenha as parcerias com o governo federal, com o governo do estado, mas o município hoje ele se sente muito engessado e praticamente não tem recursos para fazer aquilo que o município realmente precisa. Então, o Fundo de Participação é esse mecanismo que os municípios estão buscando agora, né? E, nesse sentido, até o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, criou uma comissão especial que está trabalhando essa questão. Inclusive, eu tenho uma PEC a pedido da Confederação, a 341, que aumenta em 2% o Fundo de Participação para os municípios. Está sendo discutido. Claro que é um primeiro passo, mas ainda acredito que não seja o suficiente, porque a cada ano vem diminuindo os repasses para os municípios, né? Se nós olharmos nos últimos anos, o município, um tempo atrás, recebia em torno de 14% da receita, os estados 22%, e a União ficava com 64%, né? Hoje, os municípios recebem em torno de 11%, né? Os estados continuam, e o recurso ele fica mais centralizado no poder central. Claro que aí com os convênios, com emendas, com recursos, eles retornam, mas os municípios perdem um pouco a sua autonomia para poder legislar, para poder administrar a sua cidade como ele precisa. Então, o Fundo de Participação, acredito que dê mais autonomia aos municípios com mais recursos. Deputado José Guimarães, e o senhor como é que vê o aumento do Fundo de Participação? Olha, ao discutirmos o aumento do FPM, e nós fizemos durante a marcha, com os prefeitos cearenses do Nordeste, um conjunto de articulações, tendo em vista nós chegarmos numa perspectiva positiva, inclusive de convencimento do governo. Eu mesmo tive várias reuniões com prefeitos do PT e aliados, buscando o entendimento sobre isso. E a perspectiva é muito positiva. O Paulo sabe, da Confederação Nacional, que o governo está discutindo e a qualquer momento deverá estar anunciando. Há um problema com relação à questão da... Anunciando esse aumento. Esse aumento. Nós temos dois caminhos, né? Seguimos a PEC do Senado, que, no meu ponto de vista, que tem o senador Armando Monteiro como autor, é a melhor proposta. É 1,5% em 4 anos cumulativo. Você teria um aumento de 2%. É um grande aumento. Esse é o caminho. Esse, para mim, é o melhor caminho. Há um problema emergencial que os municípios colocam, que o governo está muito atento,
Então, é bem provável, e eu defendo a tese de que teríamos que, em 2014, é preferível você antecipar o aumento em função das dificuldades que o municipalismo brasileiro enfrenta no momento e já dar em 2014. É claro que isso aí depende da Fazenda, mas eu defendo essa tese da antecipação em função da realidade agora no segundo semestre. Agora, mas o governo, a área econômica deve ver com desconfiança esse aumento. Mas veja bem, o diálogo, a área econômica não está vendo com desconfiança. O que a área econômica não pode é abrir a torneira, né? Tendo em vista o equilíbrio das contas. Por exemplo, quando você faz as desonerações, por que elas foram necessárias? Para enfrentar a crise, porque senão não tem emprego gerado. O setor industrial precisava das desonerações. Qual é a saída agora? Vamos não desonerar, mas vamos tomar uma medida para ajudar os municípios brasileiros. Mas é bom dizer, o deputado Renato estava falando, Tarcísio, que de 2005 para cá, veja bem, passou-se 10 anos com 22% do FPM para os municípios. Em 2005, aliás, em 2006 para 2009, 2007 para 2009, o Lula deu um aumento de 1%, passou para 23,5%. Era 22,5%, passou para 23,5%. Foi o grande primeiro aumento real. Antes nunca teve, estava congelado há anos. O presidente Lula deu aquele aumento de 1% que foi incorporado, passou para 23,5%. Se nós dermos agora 2%, mesmo que parcelado dá um ano em um ano, 1% cada ano, cumulativo, o segundo ano vai para 1%, eu acredito que nós ficaremos aí quase com 25%. Portanto, dessa receita é fundamental para os municípios. Isso sem contar, porque há um outro problema que nós estamos discutindo no governo, que é exatamente o financiamento da saúde, sobretudo da atenção básica e dos hospitais de pequeno porte, que os municípios precisam também de custeio. Qual é a dificuldade dos municípios hoje? É recursos para custearem os encargos que recaem sobre os municípios. O que acontece? Hoje, não é verdade que os recursos são concentrados só nas mãos do governo federal e dos estados. Para nós sermos verdadeiros conosco mesmo, nós temos que dizer, a maior parte dos recursos hoje são concentrados na União e nos estados. E o coitadinho do município fica lá de pires na mão. Nós temos que inverter. Até porque, para mim, Tarcísio, a verdadeira solução para isso é uma reforma tributária que rediscuta a distribuição dos tributos. Não para abocanhar os estados abocanharem, mas, sobretudo, para os pequenos e médios municípios, que é lá onde as pessoas moram. E aí o deputado Renato tem razão. Uma reforma tributária que rediscuta essa distribuição. O que acontece hoje? A saúde. Os estados estão repassando para os prefeitos os encargos com a saúde, que não é responsabilidade dos municípios, é responsabilidade naquele teto constitucional. Mas, acima disso, financiar a atenção secundária, e muitas vezes até a chamada atenção terciária, não é possível. Então, os municípios precisam desse suporte e nós estamos empenhados, o governo da presidenta Dilma vai anunciar em qualquer momento esse aporte, porque é necessário, porque ele sim fortalece o municipalismo brasileiro. Deputado Renato Molin, o deputado José Guimarães referiu-se à reforma tributária. Mas a reforma tributária é um bem inalcançável. Pelo menos aqui, na Câmara, tem sido tão difícil fazê-la quanto a reforma política. E isso torna as coisas muito difíceis. Se depender de reforma tributária, não vai haver aumento de recursos para os municípios. E principalmente porque os municípios estão vivendo uma situação bastante delicada e urgente, né? E uma reforma tributária que é necessária, como já disse o José Guimarães, mas com certeza não vai ser nem este ano, de repente... E nem no próximo. Alguma chance, mas realmente é necessário porque cada vez mais os municípios estão assumindo mais compromissos, mais responsabilidades e lá acontecem as coisas e faz mais barato também, né? Então eu acho que é bom para o nosso país, porque as coisas têm que ser desenvolvidas a partir do município, né? Eu tive esse final de semana inaugurando uma quadra esportiva lá em Salvador do Sul, onde teve um repasse do governo federal de 150 mil reais. Nem imagina como aquela comunidade fez um ginásio grande,
né, onde eles participaram um pouquinho, né, o governo federal um pouquinho, um ginásio que, se fizesse só com recursos contratados, custaria no mínimo 700, 800 mil. E eles lá devem ter gasto uns 350, 400. Então, o governo ajuda um pouquinho, a comunidade, o município faz o restante, se constrói muito mais, né? Mas para isso tem que ter mais recursos, tem que ter mais autonomia lá. A questão ambiental está cada vez mais complicada, os municípios têm que gastar verdadeiras fortunas para recolher o lixo, para levar o lixo muitas vezes longe, porque não consegue mais licenciar nada, né? E recursos da onde, né? A saúde, como disse o José Guimarães, tem hospital, vem recurso, mas se falta o município tem que cobrir, né? E se não cobrir, a comunidade cobra. Está lá o prefeito sendo pressionado, aí tem a paz, que sempre falta recurso, infraestrutura nem se fala. Então eu acho que a reforma tributária ela é necessária, é urgente. Agora, emergencialmente, nós teríamos que ter se fosse possível esse ano, porque os prefeitos estão realmente com a corda no pescoço. Não conseguindo pagar as contas, né? E esse ano ainda, eu acho que em função até desses grandes eventos, muitos municípios se obrigaram até a dar aumentos bem acima da inflação, porque senão estavam fazendo greves, aproveitando esse momento que o país está atravessando para cada um barganhar um pouco mais, e isso tudo reflete em menos recursos, especialmente recursos livres, que o município tanto precisa. Então, esses 2%, mesmo que seja escalonado por 4 anos daqui a pouco, mas pelo menos uma parcela melhor, acredito que seria importante, né, esse ano, emergencialmente. E aí, tanto a proposta, eu acho que, seja do Senado, seja da Câmara, o município, desde que receba, eu acho que está de bom tamanho, né? Agora, nós realmente temos que fazer com que venha mais recursos para os municípios, porque aí o desenvolvimento, eu acho que ele fica o dinheiro público será melhor investido. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Brasil em Debate está de volta com os deputados Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul, e José Guimarães, do PT do Ceará. Nosso tema é o Fundo de Participação dos Municípios. Deputado José Guimarães, o senhor tem alguma sugestão para apressar o exame desse problema financeiro dos municípios? Bom, primeiro, ao colocar o tema da reforma tributária, Tarcísio, é claro que eu não estou dizendo que a ajuda, a solução para o problema, em definitiva, é a reforma tributária. Mas é evidente que nós estamos no ano eleitoral. Portanto, não terá reforma tributária nem esse ano e talvez nem no próximo, porque a Câmara, ela sempre se recusou e continua se recusando a discutir. Quando eu digo a Câmara, é o conjunto de todos os partidos, de discutir 2 temas centrais que precisam ser enfrentados: a reforma tributária e a reforma política, conforme você fez referência. Ou nós fazemos isso, ou o Brasil vai caminhar manco, como eu digo, porque não se enfrenta os problemas como eles são. Por que não se faz a reforma tributária, Tarcísio? Porque quando eu lembro, eu não era nem deputado federal, eu era deputado estadual. E o presidente Lula encaminhou para a Câmara e o Congresso uma proposta de reforma tributária. Os estados não aceitaram. Lembra aquela discussão que nós tivemos? Há um conflito de interesse entre os estados. Esse conflito de interesse... Sobretudo os estados com São Paulo. Como São Paulo, Rio, os grandes estados. E isso obriga os pequenos estados a patrocinarem aquilo que eu chamo que é uma guerra fratricida, que é a chamada guerra fiscal entre os estados, para poderem sobreviver, senão não sobrevivem nessa disputa. E isso arrebenta com o Pacto Federativo. Quando eu defendo que a reforma tributária é necessária, é porque você tem que fazer um reequilíbrio nas receitas e despesas, nas obrigações entre os entes federados. Não pode puxar só para um lado. Nós temos que tratar isso do ponto de vista universal.
A federação precisa, nós precisamos discutir o pacto federativo. E o pacto federativo só será discutido com a reforma tributária. Essa é a primeira questão que eu queria explicitar bem. Segundo, eu penso que eu defendo, para agilizarmos a questão do repasse agora do FPM, o que eu penso que é o melhor caminho? Ora, se nós temos uma PEC no Senado tramitando, vai ser votada provavelmente na próxima semana, na próxima quarta-feira. Né? Pelo menos é que eu estou informado. Essa PEC sobre o quê? É o FPM. Se ela vem do Senado, é claro que qualquer uma pode, se ela vem do Senado e para a Câmara ratificando, é um passo. Você agiliza o processo. Se vai daqui, porque às vezes aqui tem uma coisa que é sui generis, aqui ela tem disputa para saber a origem, né? Muitas vezes fica a Câmara e o Senado disputando a paternidade. Agora, será que o governo não vai brecar essa aprovação? Primeiro que o governo já está discutindo a questão nos termos da PEC do Senado. E tanto é verdade que eu defendi a tese e vou defendendo, e eu defendo isso porque todo o nosso telespectador sabe que eu sou o governo, né? Até na minha condição de líder da bancada que fui, a minha atuação aqui na Câmara Federal, eu não abro mão disso. E, portanto, eu estou defendendo que emergencialmente, Renato, agora, se fosse antecipado. Aí nós teríamos que ver como fazer do ponto de vista do orçamento. Mas eu acho que é necessário, eu compreendo, eu tenho relação com o prefeito do Ceará, eu sei das dificuldades. Né? E devo dizer, não é dificuldade só com relação ao governo federal, com os estados, porque os estados ficam concentrando e repassam os encargos, sobretudo da educação e da saúde, para os municípios. Então, os municípios estão enfrentando uma situação delicada. Então, eu defendo que se antecipe. Estou falando isso aqui, não estou falando pelo governo, estou falando como parlamentar, defensor que sou do municipalismo brasileiro, né? Que essa parcela fosse antecipada agora para agosto, julho, agosto, porque eu entendo que o município precisa disso. Até para nós estabelecermos algum equilíbrio, porque vai chegar o final do ano, os prefeitos vão ter dificuldade de pagar o 13º, a segunda parcela do 13º, os encargos. Nós temos que fazer um novo pacto federativo. O prefeito não pode contratar também do jeito que quer, né? Então, acho que nós temos que tratar da lei de responsabilidade fiscal, porque ela impõe muitas limitações para os municípios também. E, coitados dos prefeitos, o que tem de prefeito aí, Tarcísio, com ações de improbidade, porque faltou 0,1%, 0,2% para a educação ou para a saúde. Então, nós temos que discutir tudo. Né? Eu acho que em 2015 deveria ser novo governo, novo Congresso, deveria ser o ano de duas grandes reformas, a reforma política e a reforma tributária. Deputado Renato Molling, esse problema da reforma tributária, que é um problema muito sério, é uma resistência inamovível. Diante disso, será que não seria o caso do Congresso aprovar pontualmente a reforma tributária, ponto por ponto? Não seria taticamente uma saída, uma solução diante do impasse? Eu acredito que essa casa ela tem muitos interesses de todos os lados, interesses dos estados, interesses regionais, alguns estados que não querem que seja feito porque perdem recursos, então tem que realmente fazer uma grande mobilização e fazer uma reforma tributária ampla é muito difícil. Então, o que está acontecendo, o que já se faz hoje são questões pontuais. A desoneração, por exemplo, de alguns setores da economia. Né? Por um lado, ela até prejudica os municípios, mas, por outro lado, se torna necessário, porque alguns setores da economia também estavam encontrando muitas dificuldades de competitividade. Quais seriam esses setores? Setores mais intensivos de mão de obra, que geram bastante emprego, que são setores de confecção, setor até o petroquímico, químico, setor de calçado, setor de imóveis. Serviços em geral. Serviços em geral. Então, foram desonerados, mas isso fez com que os municípios perdessem um pouco da receita, né? E, por isso, essa necessidade dessa complementação. E acredito que, se o governo tiver mais ou menos concordasse, é mais fácil de aprovar, né?
Agora, junto com a reforma, como já disse o José Guimarães, nós temos que também fazer a reforma política, né? E uma das propostas que está, acredito que seja meio unânime hoje, é a coincidência das eleições. Sempre nós vamos precisar fazer com que o governo federal, estado, municípios trabalhem em conjunto. E como está hoje, os convênios eles são praticamente paralisados de 2 em 2 anos, com muita eleição. Então, a coincidência, a unificação das eleições no mesmo período, eu acho que os convênios começaria do zero, poderia se colocar mandato de 5 anos, sem reeleição, mas eu acho que nós traríamos mais eficiência para a aplicação dos recursos públicos, porque assim, toda vez que tem eleição, paralisa os convênios, os recursos não chegam, as empresas começaram a obra, não termina, porque o recurso não chega, e aí no fim se torna muito caro e até tira um pouco a credibilidade da política, né? Quando começa uma coisa não termina, fica muito ruim, e aí a comunidade, a população reclama, né? Porque, claro que o correto seria ter recursos suficientes, mas a gente sabe também a importância que tem as parcerias do governo federal, do governo do estado, do governo municipal. E para isso tem que ter celeridade, tem que andar, tem que ter eficiência, tem que ter rapidez. Quando se consegue fazer isso, se consegue fazer melhor as obras. E hoje, principalmente as eleições estão impedindo isso, né? Então, eu acredito que a Câmara, o Congresso, ele é municipalista, quer que os municípios vão bem. O governo também, quanto mais parcerias fizer, melhor para o país. Então, nós temos que realmente fazer uma grande união, né, para que a gente consiga, pelo menos, tratar esses assuntos que são tão urgentes, tão necessárias e até para atender um pouco o clamor da população hoje, que exige uma prestação de serviço melhor, né? E muitas vezes não é nem culpa do governo, não é nem culpa do prefeito, não é nem do governador, mas é culpa de um sistema que nós temos. Falta de recursos. Falta de recursos e o sistema burocrático que exige que tu não possa repassar agora recursos, porque já estamos em período eleitoral. Se não aprovar o projeto até aquela data, não começa mais, a população já criou expectativa lá para fazer, né? E aí paralisa. Então, com a reforma política, que também precisa de um pouco de desprendimento, porque eu acho que tem muito interesse próprio, né? Nós temos que olhar o país, né? Se nós olharmos o país, acredito que possa haver as reformas que nós tanto precisamos. Nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado José Guimarães? Tarcísio, você conhece bem o Congresso e os congressistas. Eu lembro, o Brasil teve grandes momentos para chegar onde nós chegamos, do ponto de vista democrático. A Constituinte de 88 foi um marco, a elaboração da nossa Carta Maior. Eu penso que nós deveríamos lutar agora para uma Constituinte exclusiva, que nós pudéssemos discutir esses temas. Mas isso é muito difícil. Mas não tem como. O mais difícil, Tarcísio, e você é um experiente nessa área, o mais difícil foi transitarmos do regime militar para a democracia. Mais difícil. Esse país nunca viveu um período tão extraordinariamente democrático e tanta efervescência política como na Constituinte de 88. Eu era militante no meu estado, o estado do Ceará, e acompanhei, né, tudo isso. Eu vi o que os parlamentares, os constituintes fizeram. Nós conseguimos elaborar uma carta maior, a Constituição brasileira, com seus problemas, mas avançamos bastante. Então está na hora. A democracia brasileira vive uma encruzilhada nesse sentido. Não é que ela corra risco. O Brasil não tem volta. A democracia seguirá, é o caminho. Agora, tem problemas que vão ficando. E se nós não tratarmos, nós não enfrentarmos, é sempre aquela. Fica o Brasil caminha na direção e tem outro puxando para trás. Portanto, nós temos que inverter isso. E eu penso que a reforma política e a reforma tributária são pedras fundamentais na consolidação da democracia brasileira. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul, e José Guimarães, do PT do Ceará. Brasil em Debate termina aqui. Nosso tema foi o Fundo de Participação dos Municípios.
Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você em um próximo programa.